Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Pedindo desculpa aí por nosso atraso, mas por questões tecnológicas, tivemos esse pequeno atraso. Mas vamos dar início aí à nossa apresentação, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras pelo Núcleo Sertão-Brás Bahia. Eu sou Ana Clara, sou diretora da Sertão-Brás, junto com meus colegas que estão aqui no painel, Leonardo Melo, produtor também na região de Dom Macedo, Zuleika, de Euclides da Cunha. Nós três vamos falar nossas experiências sobre as nossas queijarias artesanais, nossos estabelecimentos, e Caio vai nos ajudar aí depois na questão de perguntas e respostas, e nesse bate-papo aqui que a gente vai ter com vocês. Então, mais uma vez, peço desculpas, vamos aproveitar nosso tempo. A gente dividiu aqui em uma apresentação de 10 minutos cada um. 10 minutos é muito pouco para a gente falar de tantas experiências, mas a gente vai tentar falar de maneira mais sucinta, para que depois a gente possa apresentar nosso tempo, aproveitar nosso tempo, trocando informações, tirando dúvidas, esclarecendo, e aí seguimos, tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e a presença de vocês. Então, eu sou Ana, né? Então, em 2017, eu resolvi fazer uma mudança de carreira. Depois de 18 anos de experiência como dentista, resolvi me reinventar numa atividade profissional ligada à terra, né? Meu marido é do município de Baixa Grande, é natural de lá, a família lá, o pai é produtor de leite há mais de 50 anos, e lá que a gente resolveu iniciar uma atividade que fosse voltada à questão da produção artesanal, produção de alimento artesanal, e nos lançamos nesse desafio. Então, Baixa Grande está no centro-norte da Bahia, ele pertence ao território da Bacia do Jacuípe, que é o consórcio da Bacia do Jacuípe, e fica ali na região centro-norte da Bahia. Então, foi lá que nós resolvemos empreender. Opa, acho que saiu. Foi lá que nós resolvemos empreender. Dentre as atividades que a gente tem desenvolvido está a produção queijeira, e foi em 2017 que nós iniciamos a nossa produção. E quando nós iniciamos essa atividade, logo eu tinha duas coisas em mente, né? Que eu precisava aprender a fazer o queijo, que era uma coisa que eu gosto de consumir e queria aprender a fazer com conhecimento, para que aquilo se tornasse uma experiência para a gente. E eu tinha duas coisas em mente, que era o conhecimento da tecnologia de fabricação e a inspeção sanitária. Então, logo em 2017, eu iniciei um diálogo com a DAB, busquei a DAB, para ver de que forma a gente poderia evoluir. E aí começamos a produzir esses queijos. E lá em 2017, a professora Maria Helena, que esteve com a gente na apresentação passada, ela falou assim, comece a produzir, que eu produzia 30 litros de leite, comece a produzir. Quando você já estiver mais avançado e tal, a gente vai evoluindo nessa questão da inspeção sanitária. Mas a inspeção sanitária sempre era uma coisa que me movia, sempre era um objetivo dentro da nossa produção. E assim eu segui as orientações da professora Maria Helena, né? Criei um ambiente, né, de azulejado, com bancada de inox, e aí fui desenvolvendo as atividades e fui investindo em conhecimento, em troca de experiências. Em 2018, nós fomos no Instituto Cândido Tostes, fizemos cursos. Depois, em 2019, visitamos produtores da Serra da Canastra, e começamos também uma coisa que mudou a realidade da gente, que foi
o curso do Prosenar da bovinocultura de leite. 2020, fizemos um curso de maturação de queijo, porque todo produtor de queijo que quer estudar queijo, quer fazer queijos maturados. E em 2021, em 2019, foi quando nós conhecemos a questão do consórcio da Bacia do Jacuípe. No município da gente já tinha a lei aprovada nessa época, e aí começamos o diálogo e a busca pela questão da inspeção sanitária. Sempre a nossa vontade na produção do leite, da produção do queijo, era fazer leite de produção própria. Esse era nosso objetivo, esse era nosso foco. E foi em 2021 que nós tivemos essa inspeção final, um diálogo também que começou em 2019, finalizou em 2021. E aí, hoje, né, de 2017, quando nós iniciamos as nossas atividades até 2021, nós estamos uma gama de produção de queijos, tanto frescos, está tendo um retorno aqui para mim, tanto de queijos frescos, quanto de queijos maturados que fomos desenvolvendo ao longo desse período, né, de estudo, de troca de experiências e de aprimoramento na nossa tecnologia de fabricação e de inspeção. E nesse tempo também, nós fomos aprendendo muita coisa, porque assim, cada dia é um aprendizado novo, é um conhecimento que se torna experiência. Então, a gente evoluiu muito em relação à produção de leite, né? Aqui foi no início, que a gente fazia ordenha manual, que a gente não tinha uma sala de ordenha. Depois a gente identificou essa necessidade de ter um veterinário específico para a questão da produção de leite. Então, a gente já evoluiu muito ao longo desse tempo, e foram muitos os investimentos, né? Então, hoje, a gente já tem uma sala de ordenha, já tem uma ordenha mecânica, já faz mais os controles da nossa matéria-prima principal. Então, e evoluímos também em relação às nossas instalações físicas, até a conquista do selo de inspeção municipal. Hoje, também, a gente já fez as adequações, mínimas que fossem, mas, assim, fizemos as nossas adequações, e continuamos investindo também em aprendizado, em troca de experiências, tanto para a gente quanto para as queijeiras que hoje trabalham com a gente. Então, é um investimento que não para, né? Nas boas práticas de fabricação, no início, quando a gente começou em casa, fazendo requeijão, em fogão a lenha. Hoje a gente já tem, né, no nosso ambiente um tanque de pasteurização em relação a as boas práticas. E aí, o que é que eu penso, né, hoje, assim, para a produção de queijos artesanais, a gente tem umas premissas básicas, né? A gente precisa ter uma análise e qualidade da matéria-prima, boas práticas de fabricação que passa por uma água potável, uma água de qualidade, né, uma água tratada, e a análise da qualidade dos produtos prontos. E em relação à conquista do SIM, o que é importante, né, que eu considero importante? Primeiro, que cada município, né, nós somos 3, em 3 municípios diferentes, pertencentes a 3 territórios diferentes. Cada território tem a sua lei, o que vale para um, às vezes não vale para outro. Então, é super importante esse diálogo com o município, né, esse conhecimento, essa necessidade de ter a lei municipal para que tenha
para que o consórcio possa atuar naquele município que a lei do SIM já esteja aprovada. E iniciar um diálogo com o consórcio, né? Depois de tudo isso, ao longo desse tempo, né, de tanto investimento, a gente precisa também estudar a viabilidade econômica disso, porque mesmo tendo um selo de inspeção, seja ele municipal, a gente precisa estar disposto a investir em conhecimento, investir em tecnologia de fabricação, investir economicamente nas nossas instalações, na análise de produto, para que a gente tenha nosso produto, assim, que nós tenha um produto mais seguro para o consumidor. E aí foi que em janeiro, né, desse ano, a gente recebeu a nossa inspeção final, né, que a gente está no processo de finalização. A gente recebeu a nossa inspeção final para que a gente tenha esse selo de inspeção aprovado, né? O processo é longo, o processo exige muita dedicação, exige muita coragem, exige muito da gente, mas o que eu entendo que esse selo de inspeção, ele é principalmente uma tranquilidade para nós, produtores, né? E é uma segurança para o consumidor. Agora, assim, a gente não vai encontrar um pacote pronto, uma realidade pronta, é assim que você tem que fazer. Nós temos as regras e temos que cumprir as regras, sendo nós produtores de alimentos de origem animal. A questão da discussão das regras e como essas regras podem ser aplicadas, isso aí já é uma outra esfera, mas, assim, em se tratando de segurança alimentar, segurança para o consumidor, elas precisam ser cumpridas as regras. Agora, que regras são essas? A gente pode abrir aí um leque de discussão para isso. E aí é isso, eu acho que a gente, como produtor, passa por muitos desertos, né? Muitos desertos, nós como os produtores, os desertos que a gente tem enfrentado, mas que o importante mesmo é o que a gente vai semear nesse deserto e de tantas incertezas, né? Mas que, sendo uma coisa que a gente acredita que é uma tendência, a gente faz com mais segurança, a gente faz com mais amor, e a gente chega no resultado, se não é o que a gente esperava, mas pelo menos é o que foi possível para o momento. Isso aí. Vamos passar para a Léo, e a gente vai deixar as perguntas para o final, né, das nossas apresentações. Acho que você está com o microfone desligado, Léo. Em cima, Léo, no azul. Aí. Alô. Tá ouvindo agora? Tá, estamos sim. Oi. Obrigado, Ana. Com uma dificuldadezinha aqui, mas enfim. Parabéns aí pela apresentação, Ana. Meu nome é Leonardo, eu sou representante da Dom Queijo Artesanal. Aninha, só me dê uma orientação, por favor, como eu coloco aqui o meu arquivo, porque eu tenho uma certa dificuldade aqui, eu não consegui. A Ana também está tentando tirar dela. Nossa queijaria fica em Dom Macedo Costa, no recôncavo da Bahia, né? É uma cidade bem pequenininha, cidade de 4.000 habitantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Caio, você consegue me dar uma força aqui? Em files, slides, meu arquivo está aberto. Ô, Léo, do lado do microfone tem uma telinha de computador. Ali você vai compartilhar a sua tela. Vai ser pela sua tela que você vai compartilhar, certo? Certo.
Clica aqui desse lado. E aí? Pronto, ótimo. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Alô, Aí é alô. normal no seu computador, eu acho, né? Tenta ver. Isso, se é só você rolar para baixo. Ah, não, No seu não, computador. já localizei aqui. Pronto. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Bem, a gente fica em Dom Macedo Costa, uma cidadezinha bem pequena, do recôncavo da Bahia, 4.000 habitantes. E eu vou contar rapidamente aqui, passar rapidamente um pouco da minha história, e depois eu quero focar um pouquinho mais na parte comercial, que eu acho que é uma dificuldade da maioria das pessoas, né? Meu pai comprou essa fazenda há 45 anos atrás, eu não era nascido ainda. E eu tive uma história bacana lá, eu tive uma infância muito bacana. A gente teve o primeiro contato, isso aí sou eu tirando leitinho. Tive o primeiro contato muito novo com leite. Meu pai tirava leite e ele comercializava o leite, né, para os laticínios. Certa feita, ele, não, como muitos produtores, né, terminou desistindo de tirar, de produzir o leite, né, por conta de problemas que ele encontrou. Laticínio quebrou ele, várias situações que ele encontrou várias dificuldades de manutenção de rebanho, vacas, remédio, tudo isso é complicado, né? Quem produz sabe as dificuldades que a gente enfrenta. Eu tive o primeiro contato com leite quando eu era criança e depois eu sempre mantive uma paixão pelo leite. E eu consegui, em 2009, realizar primeiro empreendimento meu. Meu primeiro empreendimento, que foi abrir um laticínio. Eu trabalhava com 1.000 litros de leite, um laticínio que a prefeitura me concedeu, era uma estrutura existente lá, a prefeitura me concedeu, e eu comecei a trabalhar. E aí foi a minha primeira dificuldade, porque eu aprendi a fazer queijo nessa ocasião, e não sabia distinguir o que era bom, o que era ruim. E eu comecei a produzir queijo mussarela, queijo coalho, queijos comerciais. E a gente terminou caindo naquela questão da concorrência, né? Então a gente, ao invés de vender um produto diferenciado, eu tinha que concorrer com grandes laticínios. Então eu não vendia um produto do Léo, da queijo Terra Boa, que eu chamava. Eu vendia um mussarela para pizzarias, digamos assim. E a pizzaria só queria saber o preço, se valia a pena comprar, vendia queijo coalho pelo preço. E em 2012, acho que foi 2012, teve uma seca muito grande, eu terminei desistindo do empreendimento, porque não tinha leite para trabalhar, já tinha margem muito apertada, né, porque eu trabalhava com queijos comerciais, a gente entrava naquela de estar sempre brigando por preço. Como o meu produto jamais seria aceito com a mesma facilidade que o cara comprava um queijo da vaca, e aí falava, não, o seu não é o da vaca, então o seu vale menos. Então sempre desestimulando a gente a produzir, botando o nosso produto em segundo plano, e a gente precisando pagar o produtor, vendia por qualquer preço o nosso produto, mesmo realizando prejuízo, e foi gerando uma frustração muito grande. Aí eu tive que fechar, mas eu não desisti de sonhar, né? Eu guardei todos os meus equipamentos e falei oportunamente eu retorno a fazer meus queijinhos, que sempre foi uma coisa que eu gostava muito e me apaixonei pelo ramo. E eu me envolvi com o ramo da carne, então eu tive a oportunidade de ter uma fábrica sem registro de charque, onde eu tive a triste experiência da AW fechar minha fábrica e eu perder tudo que eu tinha. Então, quando eu tive essa experiência, foi um momento bem difícil, foi a época que meu pai faleceu também, então eu fiquei numa situação bem complicada, financeiramente, psicologicamente, e foi Deus que deu força para eu conseguir tocar o meu sonho e consegui a primeira inspeção minha, depois de mais de um ano, 2, eu consegui angariar recursos com terceiros,
Fiz uma sociedade, graças a Deus, bem sucedida com uma pessoa que hoje continua comigo, e a gente conseguiu inaugurar uma fábrica de charque, e foi aí que eu descobri a importância da inspeção. A partir desse momento que eu consegui trabalhar legalizado, eu descobri que eu me tornei não somente um produtor melhor, como eu me tornei uma pessoa melhor também, porque eu achava que era muita besteira esse negócio de inspeção. Sempre tive comigo que nada, isso é bobagem, a gente produz aqui, ninguém morre, ninguém vai morrer por causa disso aqui, ninguém morreu. E eu, olhando para trás, eu vejo que eu fazia muitas coisas erradas, entendeu? Então, quando eu fui obrigado a corrigir, eu vi que, de fato, eu não tinha condições de produzir naquela estrutura que eu tinha antigamente, e que realmente eu precisava ter dado esse passo. Então, foi o mal que veio para o meu bem. Então, a partir daí, a gente conseguiu conquistar o CIA 781 na ADAB, que é para a nossa fábrica de charque. E, a partir daí, nosso negócio, graças a Deus, decolou. A gente tem hoje uma produção razoável, e foi isso aí que me deu lastro para eu realizar, né, o meu sonho de montar a minha queijaria. Então, graças ao meu trabalho do charque, foi que eu consegui dar o segundo passo para a queijaria. Aí eu comecei a sonhar de novo, né? Com esse sonho, a Ana foi uma das que me estimulou também bastante, o professor Cleube. Comecei a sonhar novamente, peguei o carro com minha mãe, com minha esposa, e fui para a Serra da Canastra, que acho que é onde todo mundo quer ir para conhecer, para entender um pouquinho de maturação, para entender um pouco dos queijos mais especiais, né? E foi uma viagem maravilhosa. Lá eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de visitar várias fábricas. Eles foram bastante receptivos conosco, e a gente estive lá com essa figura maravilhosa que é o Ivaí. Teve seu prêmio lá na França. Ele ganhou o super ouro lá, né, com seu queijo com mofo branco. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria tirar um pouco de tempo, porque isso é uma viagem que não só agrega para a sua vida profissional, como é uma viagem também maravilhosa para você fazer com sua família, um momento de reflexão, um momento maravilhoso. São muitas paisagens bonitas, muitas coisas legais. Não só foi o Ivaí, não. Eu conheci também o Guilherme, conheci o Hugo, o Leite, o filho do João Leite, da Roça da Cidade, todos eles muito receptivos, e tive no Cerro também, conhecendo queijo. Fiz uma viagem muito gostosa. Então, quando eu voltei determinado a construir. E aí, a Ana teve lá nessa época aí. Hein, Ana, tá lembrada? A Ana teve lá nessa época que eu estava começando a construir a minha queijaria. Eu tive o apoio da professora Denise, ela foi minha professora na universidade, coincidentemente, e ela é fiscal do consórcio do território do Recôncavo. Então, ela me deu um suporte muito grande para eu conseguir realizar esse sonho. A gente desenvolveu uma plantazinha pequena, aproximadamente 50 metros quadrados juntos, e a partir daí eu comecei a executar na cara e na coragem, né? Sem a garantia ainda de que eu teria uma inspeção, porque existem, né, algumas etapas a se cumprir, mas a planta já estava encaminhada a princípio, previamente, né, aprovada pela professora Denise, porém existia o trâmite burocrático, né? E é possível, sim, entendeu? Aqui tem 3 pessoas que conseguiram. Então, eu acho que vocês, quem tem interesse em se legalizar, não deveria de forma nenhuma desistir desse sonho, porque vale a pena aqui foi a construção, aqui é a construção já de uma outra etapa. A minha sala de ordenha fica aqui um pouco atrás. Aqui foi a entrega da inspeção. A gente tem a inspeção 001 do nosso município. Nós somos a primeira indústria com inspeção indústria, né, porque a gente caiu na inspeção industrial. A primeira queijaria artesanal legalizada do nosso município, né, e do Recôncavo. Então, foi muito gratificante esse dia, depois de a gente vencer toda a burocracia. Eu consegui pegar esse papelzinho aí, que para mim é muito importante, principalmente devido à experiência do passado. Eu não estava disposto a correr nenhum tipo de risco
para eu perder meus produtos e principalmente o prejuízo psicológico que é infinitamente superior. A gente começou essa parte, eu queria falar um pouco para vocês que eu acho que é muito importante. Eu quero produzir, eu sempre quis produzir um queijo maturado legal, sempre quis fazer queijos diferentes, só que comercialmente a gente tem que pensar que a gente precisa sobreviver. Então, como foi a forma que funcionou para mim, está funcionando para mim, arrumei para conseguir tocar o meu negócio. Eu faço um pouco de mussarela, mas eu não vendo para atacado, eu só vendo mussarela barrinha, faço um pouco de coalho, barrinha, faço algumas variedades do coalho, dentre elas o nosso coalho com charque, que é um produto que a gente inventou, né? A gente colocou o nosso charque que a gente produz na fazenda, junto com o queijo coalho da massa. Quando o cliente vai assar o coalho, ele já come os dois produtos. Então, assim, usar a criatividade, no meu caso, eu utilizei a criatividade para eu gerar produtos mais facilmente comerciais e, em paralelo, a gente vai fazendo as experiências de maturação. Por que eu usei isso? Porque a folha chega, a folha de pagamento chega, o fornecedor chega, a embalagem chega. Então eu utilizo o dinheiro desses queijos comerciais para eu ir pagando as contas do dia a dia e vou seguir no sonho de fazer minha maturação. Quando chega um cliente lá, eu corto um pedacinho do meu maturado, dou a ele de 30 dias, corto de 60, corto de 90, e graças a Deus eles estão gostando, mas a cultura ainda da Bahia não permite eles apreciarem isso da noite para o dia. Então a gente está acostumando o paladar deles aos poucos a esse tipo de produtos mais refinados, digamos assim. E a partir do momento que o maturado começar a ocupar um espaço maior na minha área comercial, eu vou diminuindo os queijos menos rentáveis e vou aumentando o maturado, mas eu acho meio perigoso a gente começar com produtos maturados por conta do mercado não ter uma cultura ainda de absorver esse tipo de produto, entendeu? Então eu usei essa estratégia que para mim funcionou legal, mas não significa que vai funcionar para todos, né? Esse é o nosso queijo frescal com ervas. Esse aí é um maturado está na nossa sala de maturação com umidade e temperatura controlada. Ele é um casca lavada, né? O nosso frescal, um nozinho, um doce de leite, receita de minha vovó, e ali é o queijo coalho com charque. A gente foi contemplado com a reportagem aí que a Débora fez, ficou bem bacana na coluna do Paladar do Estadão. E a gente tem um retorno hoje muito legal por conta disso. Outra coisa é isso, a questão da exposição. Se você não pode se mostrar, se você não pode se expor, você não consegue vender seu produto. Então, quando você não tem o registro, você termina por ter receio de se expor. Quando você tem esse receio de se expor, você termina por ter dificuldade de comercializar. Eu utilizei uma estratégia que até então tem funcionado, só que requer um investimento maior, e eu tive a oportunidade de fazer. Eu construí uma área para receber meus clientes. Inicialmente era para tomarem um cafezinho, para experimentar um queijo, só que o fluxo foi aumentando. Minha fazenda está localizada a 6 quilômetros da cidade, e as pessoas demonstraram interesse e curiosidade em conhecerem a queijaria. Então eu comecei a ter um fluxo, comecei a fazer um Instagram, estou aprendendo com a Ana aí, um bocado de coisa de Instagram, que a Ana é mestre nisso aí, e as pessoas começaram a nos procurar. Então eu fui ampliando e terminei fazendo um restaurante rural na fazenda, onde hoje a gente serve pizza com forno a lenha, a gente tem feijoada no fogão a lenha. É um espaço bem agradável, depois eu mando a foto para vocês que eu não botei na apresentação. Mas é um espaço bem agradável, onde as pessoas são atraídas pelo lazer de ir num restaurante, levar sua família, sua filha. A pessoa vai montar no mini boi, mini vacas, e ver o contato com o leite, a criança vai apertar o peito da vaca, tirar o leite. Então, eu criei esse contexto turístico
para que eu conseguisse também alavancar minhas vendas de queijo. E isso tem funcionado muito bem. Em dias de movimento do restaurante, dias legais de movimento, eu consigo vender 800, vendo R$1.000, vendo R$1.500 de queijo. Então, isso me ajuda, entendeu? A estar girando esse produto e, consequentemente, dar continuidade ao projeto. Aí foi uma família que foi lá visitar, então, assim, o pessoal que vai lá é muito legal. Pessoa... só ambiente familiar mesmo, porque é uma programação onde as famílias querem... Não é todo mundo que tem acesso a estar convivendo com animais, a menina vai lá, tira o leite, outro vai lá e bebe. E a gente tem a preocupação de estar fazendo os exames periódicos, que é uma exigência, mas também é um compromisso da gente como produtor de fazer os exames de brucelose, tuberculose, e fazer os testes diários e o compromisso de estar utilizando produtos zero descarte, que não deixam resíduos, né? E a gente tem que ter o compromisso como produtor de produtos alimentícios de origem animal de estar respeitando as carências dos medicamentos. Isso aí é uma responsabilidade de cada um. Eu conheço muito produtor que tira o leite com antibiótico e vende. É para o laticínio, o que é que tem? Volta para ele, né? Com certeza, uma hora ele toma esse mesmo iogurte que foi feito com o leite dele. Então, isso aí é uma questão de consciência de cada um. Deixa eu ver aqui. Gente, eu acho que é isso aí. Eu acho que eu até passei dos 10 minutos. Não sei se eu passei, mas eu acho que a parte comercial é o principal para se dar continuidade. Está dando retorno. Tá dando retorno? Acho que foi do leite. Tá bom para você, Ana? Ou tá dando retorno? Pronto. Zu, vou passar para você já a palavra, viu? Tá joia, obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui uma coisa, eu vou passar só... Eu queria colocar só as nossas fotinhos embaixo, se o Caio conseguir, só para mostrar aqui onde está a Bahia. Boa noite, pessoal. Obrigada por a presença, obrigada pela apresentação da Ana, né, da Semente, e do Léo, da Dom Queijos. É muito bacana estar aqui compartilhando com vocês as nossas experiências e também como que é a forma que cada um, né, conseguiu identificar o seu negócio e posicionar ele no mercado, né? Nós somos da Cumbi Queijaria, a gente produz queijos de cabra, então, assim, é uma queijaria pequenininha, nosso volume de produção chegou a 60 litros por dia, então, assim, é um volume pequeno. A gente compra esse leite e transforma esse leite em queijos aqui na queijaria. Nós estamos em Euclides da Cunha, aqui na região nordeste da Bahia, e a Cumbi Queijaria faz parte da Sertão Brás e da diretoria da Sertão Brás Bahia. Meu nome é Zuleika Ferreira, eu sou paulista, mas descendente de baianos. Toda a minha família materna é daqui da Bahia. E em 2019, nós decidimos, eu, meu esposo e minha filha, mudar de São Paulo para a Bahia, para a gente realizar esse grande sonho de ter essa queijaria aqui na Bahia. A gente tem muito amor aqui por Euclides da Cunha, tanto que a queijaria chama Cumbi. Cumbi é o antigo nome da cidade, em homenagem a essas lembranças que a gente tem afetivas daqui. Eu vinha todas as minhas férias, tanto de junho quanto de dezembro, para cá, ficava na fazenda dos meus avós, e eu sempre lembrava dessas cabras pastando, vivendo atrás da casa da fazenda. E aí daí que surgiu o meu desejo de fazer queijos de cabra. Os produtos que a gente tem hoje aqui na nossa queijaria são toda a nossa produção, como a gente compra esse leite, todo o nosso leite ele é pasteurizado, é uma pasteurização lenta que a gente faz, né? 65 graus, 30 minutos. E a gente decidiu aqui, por ser essa pequena queijaria, se adequar ao serviço de inspeção municipal. Hoje a gente tem 4 produtos que são maturados, a gente faz uma maturação mínima de 21 dias desses produtos, que são o queijo defumado, o chevrotin, o vinho e o reino. A gente também tem um queijo que a gente chama de coagulação ácida, né, que é o láctico, que são essas bolinhas de Boursin, que são os queijos cremosos.
E a gente tem o tradicional coalho, que foi o nosso carro-chefe para a gente conseguir entrar no mercado e as pessoas irem conhecendo o nosso produto. No início, a gente teve um pouco de dificuldade pelo preconceito que existia do queijo de cabra aqui na Bahia. O pessoal sempre vinha com aquela lembrança do ranço, que o queijo de cabra tem aquele ranço, e aos poucos a gente foi mostrando que esse queijo não tinha esse ranço, não tinha o odor forte do bode, e que era realmente um queijo gostoso e que valia a pena de se comer. Aí aqui a gente faz uma apresentação falando do nosso terroir, então a gente valoriza muito a caatinga, a gente está aqui no semiárido, né, da Bahia, onde que tem um bioma e uma fauna única, e a gente valoriza muito a cabra aqui nessa região, e o sabor, né, e essa característica aqui do Nordeste, do semiárido. O que a gente coloca como propósito da nossa queijaria é produzir leite de cabras com excelência, técnica e inspiração. Então, tanto quanto a Ana, quanto o Léo comentaram, é a busca por conhecimento, né? Então, eu também fiz um curso em Minas Gerais de fabricação de queijo, fiz um curso também online pela França de maturação. Então, a busca de conhecimento, de técnica, ela é muito importante para você conseguir fazer um produto e ter um diferencial, né? E cada vez mais ter um produto único. E também o nosso intuito, né, de sair de São Paulo, vir para cá, para a Bahia, para Euclides da Cunha, é realmente ter um impacto positivo na região, na melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais e na valorização da caprinocultura, que é uma vocação natural da Caatinga, e gerar renda a partir do comércio de leite caprino local. Então, é realmente desenvolver a região, apoiar e fazer com que todos cresçam juntos, né, com essa agricultura familiar. E aí, quando a gente pensa, né, o que a gente escolheu, né, quando a gente pensou em abrir essa queijaria, como que a gente podia funcionar. A primeira coisa que a gente teve contato foi com a Sertão Brás, né? Então, a Sertão Brás, que na verdade, você estar em contato com seus iguais, com quem busca conhecimento, com quem quer crescer, dividir as suas dúvidas. Então, uma das coisas muito importantes que eu enxergo dentro dessa entrada no mundo dos queijos foi participar da Sertão Brás e compartilhar conhecimento com a Ana, com o Léo, com todos os membros da diretoria, que vão ajudando um ao outro, tirando dúvidas, falando como que foi o processo de cada um, mesmo que cada um tenha suas particularidades, e aí você vai encontrando a caminho uma luz para conseguir achar o seu caminho na sua região. E aí a segunda foi a decisão de a gente buscar o serviço de inspeção municipal. Uma coisa muito importante que todo mundo comentou é que, assim, o primeiro passo é você saber se o seu município ele tem essa regulamentação de lei, se existe ou não. Aqui em Euclides da Cunha, ela é recente, ela foi decretada em março de 2019. E como que a gente já produzia, na época, que foi outubro do ano passado, a gente já produzia queijo desde abril, a gente é bem recente, a gente começou a produzir queijo na pandemia, a gente foi até a Secretaria da Agricultura e falamos que a gente queria fazer um termo de ajuste de conduta. O que era isso? A gente já estava funcionando, e aí fui na secretaria e falei assim, eu quero me ajustar ao sistema de inspeção municipal para poder realmente ser validado esse serviço. Então, a secretaria veio aqui, fez toda uma análise da nossa queijaria, falou que precisava ser feito, que precisava ser melhorado, e deu um prazo para a gente cumprir isso. E nesse meio tempo, a gente já teve esse registro provisório, né? E agora, em abril, ele vai ser já o permanente. Então, o nosso caminho foi exatamente esse, o diálogo com a secretaria, falar assim, olha, eu sou produtora e quero me ajustar. E aí ter essa abertura deles virem aqui e ver na minha planta o que precisa ser feito para se adequar à regulamentação. Então, como, né, tanto a Ana quanto o Léo falou, por que o sim é importante? Porque é uma amostra e assim, e fica claro para o consumidor, para o próprio comprador, revendedor, o comprometimento que a queijaria tem com a qualidade higiênico-sanitária e a garantia da segurança dos alimentos produzidos. Então, é como se fosse uma auditoria, é um selo que mostra que você está comprometido, que você segue essas boas práticas de fabricação. Uma coisa também muito importante é que eles sempre olham, além dessa parte da qualidade higiênico-sanitária,
eles também veem se você tem um impacto, né, dentro do meio ambiente ou risco à saúde. Então, tem a questão da licença ambiental, a questão dos funcionários. Então, assim, ele olha de uma maneira global para ver o quanto que você está impactando tanto na parte de qualidade higiênico-sanitária, meio ambiente e saúde. E uma coisa que é muito importante, que o SIM, eu acho que todo mundo tem que fazer uma análise, quando você adere ao SIM, você está valorizando seu município, você está valorizando a sua região. E com isso você fortalece a agricultura familiar e valoriza o produto local. Então, assim, eu acho que o SIM, ele é muito importante, porque além de você estar realmente se legalizando, né, se registrando, você está incentivando a economia local. Né? Então, aí uma coisa que, assim, que eu acho muito importante, porque assim, por que eu quis o SIM? Né? Eu produzo 60 litros no máximo, hoje está bem baixa a nossa produção, mas assim mesmo a gente acredita que ter o selo, ele realmente agrega valor. Então, na hora que a gente olha, assim, aqui eu fiz esse slide pensando na comercialização e nas possibilidades, quando a gente pega e tem um selo municipal, a gente só pode vender de forma regulamentar no município, né? E aí, quando a gente vai para um selo estadual, você consegue vender naquele estado. E aí, quando você vai para um selo federal, você consegue tanto vender no Brasil, né, como exportar. Só que cada vez mais tem avançado regulamentações como o selo Arte e o CISB, que você tendo o selo municipal, né, o Serviço de Inspeção Municipal, e se seu município adere, por exemplo, ao CISB, você pode ter uma amplitude e vender nacionalmente. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar aqui, que o primeiro passo é você se regulamentar. Não importa se é no SIM, se é no CIS, se é no CIF. Você precisa se regularizar, dar o primeiro passo, para poder depois pensar nessa venda para outros locais, ou intermunicípio, ou interestados. Então, assim, o SIM é o primeiro passo para você evoluir e abrir o seu mercado, abrir essa comercialização, né, para outros locais. Então, é por isso que eu quis colocar aqui que, assim, já existe muitos trabalhos feitos nessa linha de ter o ESISB, né, que ele permite vender nacionalmente, e o selo Arte, que muito vem se discutindo, que tem suas particularidades aí, né, mas também permite essa venda nacional. E aí, como meus colegas já deram assim, a informação, uma coisa muito importante para ficar atento é a questão dos consórcios intermunicipais na Bahia. Como às vezes o município é muito pequeno, ele não tem recurso para ter uma unidade de sistema de serviço de inspeção municipal, os consórcios, eles em conjunto com esses municípios que são do consórcio, eles fazem uma ação, né, e eles conseguem compartilhar serviços, reduzindo o custo e incentivando esses municípios a participar e ter esse apoio técnico do SIM. Então, aqui é muito mais uma inspiração, né, para os nossos colegas da Bahia, são 27 consórcios, né, na Bahia, cada região participa de um consórcio, tenta se informar qual que é o seu consórcio e ver se eles também podem te ajudar nessa regularização da sua queijaria. Então, é essa mensagem que eu quero passar. Eu agradeço muito a participação de todos vocês e acredito que agora fica aberto para perguntas, certo? Aninha e Léo podem aparecer aí. Se quiser, eu coloco para cima. Obrigada, Zu. Foi joia, ótimo. Parabéns. Então, agora são as perguntas, né? Vamos. Não sei se tem muita ou não tem, mas quem tiver alguma dúvida... Zu, oi. Posso complementar aqui alguma coisa? Pode. Eu vou pedir só que você feche o microfone aí, porque dá retorno. Rapidinho. Obrigado. No meu caso específico, sim, ele me atende muito bem, porque o meu objetivo é vender, né? Esse é um objetivo, né? Uma meta que eu tracei para mim, é vender toda a minha produção na própria fazenda. Eu acredito que essa seja a venda, né? Acredito não, essa é a venda mais rentável, que você elimina atravessadores, elimina logística, elimina risco de estrada, e se você conseguir, eu acho que é o cenário ideal. Então, no meu caso, sim, ele vem
e eu trabalho legalmente dentro do Sim, né? O meu objetivo é esse, porque o meu objetivo é vender no próprio município. Era só isso. Então, é muito legal, acho que assim, essa mesa, vamos dizer assim, que cada um tem um perfil de venda, né? Por exemplo, eu tenho queijos meus, por exemplo, que é o Bursan, que ele é super vendido em São Paulo. Então, assim, eu tenho um mercado bem importante em São Paulo, né? Só que aí hoje eu vendo como se fosse uma venda online. Então, para mim, por exemplo, se eu consigo ter um selo estadual, eu consigo atingir mais lugares. Então, assim, cada um realmente tem que olhar, ter ciência daquilo que busca e ver como se encaixam essas regras e quais são os caminhos para chegar lá. Eu acho que é bem legal esse bate-papo para mostrar como cada um escreveu o seu caminho para chegar nos seus objetivos. Isso mesmo. Complementando uma coisa que Zuleika falou também, é que o Sim, ele permite vender para o próprio município e para os municípios do próprio consórcio, né? Hoje você já pode vender para os municípios. No meu caso aqui, que eu sou do Recôncavo, eu posso atender cidades como Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, as cidades aqui que estão no Recôncavo, que são atendidas pelo consórcio que me licenciou, né? Então, essa é uma outra situação. Você não fica só preso ao município, né? Eu acho que nós, assim, somos os defensores do Sim, porque, principalmente nessa questão da valorização do mercado do local, né? De você descentralizar também a inspeção da ADAB, você ter a própria inspeção através do consórcio, ela crescer e ela ser apta, porque, assim, a equivalência do Sim para o ESISB também vai passar por um processo, né, que vai descentralizar da ADAB, passa a ser do Ministério. Então, isso é uma coisa muito boa também. Fortalece, você tem a ideia do consórcio é uma ideia fantástica, porque ao invés de cada município, né, ter toda uma estrutura, um aparato, você junta ali, por exemplo, no consórcio da Bacia do Jacuípe, são 17 municípios, que juntos podem fazer muita coisa, isolados era um esforço tremendo e talvez não tivesse condição de atender. Então, isso é muito bom. Caio. Sim. Fala, Caio. Tem aqui uma pergunta que a gente ouve muito assim, nos bate-papos no interior, né? Que assim, muitas pessoas dizem, não vale a pena você se legalizar porque seu volume é muito pequeno. Né, assim, pela experiência que vocês viveram aí na legalização da queijaria de vocês, existe assim, uma quantidade mínima para que seja viável essa legalização, a implantação de um sistema de inspeção? Eu queria assim, falar, porque assim, Caio, uma das coisas eu acho que tem que ter, né, você faz num local, e aí você tem que adaptar esse local perante as regras, né? Então, assim, aí é uma coisa meio individual. Por exemplo, assim, no meu caso, por exemplo, fomos lá, chamamos a prefeitura, ela veio aqui junto com o fiscal do serviço de inspeção, e ele foi lá e avaliou o que precisava. E baseado nisso, a gente faz uma conta, fala assim, se eu investir nisso e naquilo, vai valer a pena vai viabilizar para o meu negócio ou não? Mas, assim, o que você precisa é seguir as regras, né? Por exemplo, ter teto forrado, né? Ter uma barreira sanitária, né? Que às vezes não precisa ser lá aquela maquininha automática, mas, assim, é realmente adaptar o espaço que você tem hoje para seguir as regras vigentes, entendeu? Então, assim, você tem que entender um pouco o que você precisa, né? Mas aí, falar, essa conta, cada um acho que é bem particular, né? Mas, assim, aí você tem que, acho que, tentar entender o que precisa no seu local para saber se vale a pena ou não pelo volume que você faz. Investimento vai ter que fazer de algum modo, né? Tem sempre um investimento a se fazer. É alvará, é licença ambiental, adequação, é responsável técnico, tudo isso você vai incorporando. Então, quando a gente pensa na produção de queijos, como o Léo falou, né? Eu produzo um queijo que vai me girar, né? E depois eu estou caminhando paralelo a isso com queijo de valor agregado maior. Mas até os queijos maturados também, ele é um valor agregado maior, mas também
o processo de fabricação dele é mais complexo, né? Então, essa viabilidade econômica é uma coisa muito importante também para se pensar. Eu vou falar um pouquinho dessa parte aí também, viu? Eu acho que assim, tem que ter, né, uma conta, é óbvio que tem que se fazer, porque vai ter que ser feito algum investimento. Isso aí tem que fazer conta que existe a parte do produtor e a parte do gestor, né? É um negócio, tem que gerir seu negócio. Mas assim, uma coisa que eu aprendi é a não deixar ninguém botar preço no meu produto. Mas assim, eu recebo inúmeras ligações, a Ana também deve receber, de pizzaria. O cara fala assim, quanto é essa mussarela? Você tem preço? Aí eu já falo assim, não tem preço. Porque eu não quero cair naquele mesmo erro que eu caí no passado. Então, eu me dou hoje assim ao luxo, né, de fazer uma mussarelazinha barrinha pequena e encontrar um consumidor final que ache interessante o contexto e a forma que eu produzo e ele me paga praticamente o dobro do valor que uma pizzaria quer pagar. Então, a gente tem que dar valor ao nosso produto, é o primeiro passo, a gente não pode entrar em guerra de preço, por maior que seja o desespero. Se acontecer de precisar queimar algum produto, queima silenciosamente com um amigo que tem uma pizzaria para girar um produto, mas não deixe ninguém saber que você fez isso, porque senão você vai terminar perdendo. Porque você precisa pagar a conta. Às vezes acontece de sobrar um monte de queijo lá e pegou um momento ruim, então você termina tendo que vender, mas não bota isso em promoção em rede social, senão o seu produto perde valor. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu vou fazer aqui um comentário também, assim, a gente percebe que o mercado está mudando muito, né? Hoje, com a internet, a gente consegue chegar no produtor, né? Antes a gente ficava refém do atravessador, então a gente ia na portinha do mercado lá e dizia, eu tenho isso aqui para vender, ele, só lhe compro por tanto. E hoje a gente tem, né, um universo de possibilidade que a gente consegue levar esse produto, né, já direto na casa do consumidor. Tem os desafios, tem um custo também, porque isso tem um custo, né, mas a gente consegue, vamos dizer assim, como o Léo disse, né, a gente consegue evitar com que o comprador coloque preço no nosso produto, porque a gente tem outras formas de escoar a produção, né? Redes sociais hoje é a coisa mais importante nesse negócio, eu acho. Eu estou aprendendo com a Ana. O que é legal, eu acho, essa troca de experiência é exatamente assim, a gente está aqui dividindo como que a gente trilhou esse caminho, mas assim, perceber que cada um identificou qual que é a melhor estratégia, né? Por exemplo, o meu são queijos finos, com alto valor agregado, pequena produção. Aí eu preciso ter uma amplitude maior. O Léo foi lá, quer vender na fazenda dele, abriu lá, tem feijoada, tem pizza, tem semana inteira de imersão na queijaria, e só quer vender lá, que é uma boa estratégia, né? E a Ana também tem esse perfil também de ter produtos específicos, maturados, de alto valor agregado, buscando especialização. Então, assim, o que é bacana disso tudo é que, assim, cada um tem um produto específico, que vamos dizer assim, único, né? Procurando o seu caminho para trilhar. Porque eu acho que é isso muito importante, que você quer fazer um queijo, mas fazer um queijo autoral, que tenha a sua cara, que marque um pouco, que é você que está fazendo, né? Eu acho que isso também dá orgulho de você seguir em frente, né? Identidade, né, para a nossa Bahia, né? Que a gente se soma em relação a essa situação. Tá dando um retorno, acho que é o microfone de... Outra coisa importante também que eu acho legal, a gente sempre brinca, né, que Léo é ninja, né, Léo? Léo é o ninja porque ele tem essa capacidade empreendedora, empresarial de enxergar e abrir várias frentes, né? Mas, assim, nós, enquanto produtores, a gente sabe na pele o quanto é difícil você se preocupar em estudar, porque você tem que estudar para fazer um produto de qualidade, de excelência, você ser gestor, você ser comerciante, Então, hoje, a gente já vê, até nesse curso que nós fizemos juntas, eu e Zuleika, da escola Música, a escola francesa, e que foi online, como eles segmentam a cadeia do queijo. Que uma hora a gente chega lá, mas é uma cadeia segmentada, onde tem
espaço para o produtor, espaço para o artesão queijeiro, espaço para o queijo que é produzido na fazenda, o queijo que é produzido através de cooperativa, espaço para o gestor, para o comerciante, para o afinador do queijo, né, que é o maturador. Então, todos têm importância na cadeia. E a gente, pequeno, a gente tem que ser tudo, mas a gente tem que entender também que a cadeia ela é extensa e que ela, uma hora, tem que se segmentar e a gente tem que dividir essas tarefas, né? Então, começar pelo sim é bom. Aqui no chat a gente não tem perguntas, mas tem aqui o José Neto parabenizando, né, a palestra de todos. Denise Soledade também parabenizando os palestrantes pelo empenho. E o excelente exemplo que o SIM pode trazer de mudança positiva para a economia local. Professora Denise foi peça muito importante para eu conseguir, né, na inspeção. Que bom que ela está aí. Um beijão, viu? Gentilmente também, né, Léo, ela falou também dentro desse nosso ciclo de palestras, falou sobre o passo a passo para o SIM. Foi muito bom também. Obrigada, professora Denise, pela sua presença, pelo comentário. Ela que estreou nossos ciclos de palestras, né, Ana? Ela que deu o pontapé inicial aí. Grande professora Denise, muito obrigada aí pela presença. E não tem mais perguntas? Caio, não tem perguntas? Não, estamos sem perguntas aqui no chat. Eu acho que deu 1 hora de apresentação. Se não tiver mais perguntas... A nossa próxima, né? Seguindo nossa Ozu, acho que é o microfone. Pronto. Então, seguindo o nosso ciclo de palestras, a nossa próxima apresentação será no dia 18 de maio. Kátia, do Laticínio Kadoshi também, que faz parte da nossa diretoria, ela vai falar sobre os caminhos para a conquista do selo arte na Bahia. Ela foi o primeiro estabelecimento a conquistar o selo arte com um produto original. Então, no dia 18... avisar aqui vocês aqui que no apagar das luzes surgiram aqui comentários e perguntas, tá? A gente... Vamos atender aqui essa demanda aqui do chat? Vamos sim. O André Teixeira, né? O André nosso amigo também aí, parabenizando aí a Ana, a Zuleika, o Léo. A gente fez um curso lá na fazenda do André, foi muito bacana, um espaço muito bacana. André produz também queijos maravilhosos. Obrigado, viu, Obrigado André, por você, né, Caio? Por nós todos, né? Foi só a ideia e as coisas aconteceram, graças a Deus. O José Ângelo também parabenizando a todos, e Lívia Mascarenhas perguntando aqui a respeito dos autocontrole no estabelecimento de SIM. Poderia comentar a respeito dos programas de autocontrole em estabelecimento SIM? Posso. Na verdade, como eu vou falar sobre a minha experiência, né? A gente tem a produção dos nossos queijos tradicionais e os nossos queijos de inovação. Agora, depois, né, do passo de ter conquistado o SIM, a gente vai fazer um investimento na questão da responsabilidade técnica para poder a gente desenvolver, que eu acho que, assim, é o responsável técnico que pode também nos ajudar. E existe uma discussão muito grande se a produção artesanal ela necessita o autocontrole, como está determinado nas legislações para a indústria, que são programas muito além do que seria necessário, ou se será feita uma adequação para um manual de boas práticas de fabricação. Né? Então, eu acho que é mais uma coisa a gente construir. Não importa o nome, né, que dê, se é o manual de boas práticas ou se é o autocontrole. Talvez o autocontrole tenha esse nome muito voltado para a indústria, mas que significa, assim, ter o controle de cada
de cada produto, de cada item, de cada coisa, que eu acho que dentro do SIM não tá, é uma coisa que vai ser construída ainda. O que é que a gente precisa, né? De controle de temperatura de geladeira, de fabricação, de várias coisas dentro da rotina, mas de uma forma bem mais simplificada. Que isso é importante também e ajuda a produção. Esse controle da produção, isso aí é feito a partir de o responsável técnico, que ele elabora esse controle com a periodicidade, o que é que tem que ser feito, dessa forma, não tem nada dizendo assim, ó, é de tanto em tanto tempo você tem que fazer isso, é de acordo com a sua produção, com a sua condição local, é isso? É essa discussão, né, porque assim, às vezes tem exigências enormes, tipo, uma lâmpada você tem que trocar de tanto tempo, você tem que ter planilha para tudo, são 1000 planilhas. Então, a ideia é que dentro desse sistema de inspeção municipal, não é que você tenha aquilo que é realmente essencial, né? Compatível com o estabelecimento, compatível com a produção, mas são planilhas, são controles, né? Que ele vai, ele vai fazer e vai dizer, vai orientar a produção como que deve ser preenchido aqueles planilhas, aqueles controles. Tá. Acho que Zuleika quer falar alguma coisa, tem alguns comentários aqui, mas se você quiser complementar. Não, a gente está bem no início, a gente tem, assim, né, a gente não chama autocontrole, mas é saber o que a gente produziu, segue a temperatura da câmara fria, é uma coisa simplificada. Mas tem, né, vamos dizer assim, né, as anotações da produção. Então, a gente tem esse registro, né, que o nome mais bonitão aí é autocontrole. Então, mas é uma coisa mais simplificada, mas a gente monitora, assim, né? Mas, assim, estamos bem, no início, assim, mas temos esse monitoramento, assim, quando você recebe o leite, quanto recebeu, qual que está a acidez, né? A questão da temperatura da geladeira, que é da câmara de maturação, umidade, né? Então, assim, né? Quanto que produziu, são coisas simplificadas, né? Uma planilhinha, mas a gente tem. Tá, bacana. A gente tem aqui um comentário de Ubiratã Machado. Sou produtor de leite em São Sebastião do Passé, mas pretendo produzir um queijo um dia desse. Pois é, Ubiratã. Aí fica o convite aí para você se juntar aqui a Sertão Brás para a gente construir esse caminho aqui na Bahia, né? Que a gente estamos engatinhando e buscando forças aqui um no outro para poder a gente transpor aí, né, as barreiras do dia a dia. Amaro Santos também, aqui ele falando que está chegando agora da Chapada Diamantina, trazendo notícias de que 2 produtores com interesse de fazer queijarias com si no município de Iraquara. Pronto, ótimo. É assim que a gente vai construir, fortalecer e determinar o nosso espaço também, que tem espaço para todo mundo, né? André Teixeira, as mensagens mais importantes desse evento é de que é possível a regulamentação de pequena produção. É isso aí, André. A gente viu aqui exemplos aqui de pequenas produções com as pessoas, né, empenhadas. Precisa, na verdade, do empenho, né, do produtor, da responsabilidade, né, que ele entender a responsabilidade que ele tem sobre o que ele está produzindo e que é necessário, né, a regulamentação. É isso, os comentários aqui. Então, vamos finalizar aqui a nossa programação da próxima palestra e a gente encerrar aqui a palestra de hoje, as apresentações. Eu acho que o Daniel está aí também, né? Mandar um abraço para ele aí, Daniel, que também faz parte aí. Daniel Menezes, Daniel. Está perguntando se tem um tamanho mínimo. Não tem um tamanho mínimo, não. Tem as regras que tem que ter, mas não tem, assim, especificando quanto, não. Lívia perguntando, né, se existe um tamanho mínimo exigido para o laticínio. Não existe. É só a mesma questão das regras, como a Ana falou. Seria um tamanho, assim, que viabilize o fluxo, né? Você tem que ter um fluxo dentro, né, da queijaria, então você tem que ter um tamanho mínimo que consiga atender esse fluxo. A entrada do leite, a produção do queijo e a saída dele, a armazenagem e saída. Então tem que ter esse fluxo. Então não tem como ser um negócio também uma sala somente, porque você não vai conseguir cumprir o fluxo, né?
Então tem que ter uma observaçãozinha em relação ao tamanho. O principal obstáculo é o fluxo. Que, pelo que o Zuleika falou, isso não impede de você dar entrada, né, no seu SIM e fazer os termos de ajuste de conduta, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é isso, né? Isso. Você vai na secretaria e pede um termo de ajuste de conduta. E eles vão avaliar o que precisa ser feito para você se adequar à legislação que cada município tem, né, baseado no estado maior que deve ser a DAB. Né? Mas aí eles te suportam nisso, se aquele espaço é adequado e o que precisa fazer de ajuste nele. Eu vou complementar aqui uma coisa. Eu acho que eu sou o único aqui que eu tenho 2 tipos de inspeção, né? Eu tenho uma inspeção estadual no charque e tenho uma municipal no queijo. Então eu tive a experiência de transitar nos 2 órgãos, né? Não sei se foi porque eu tive a sorte de ter uma pessoa bacana do lado, que é a professora Denise, mas assim, eu observo que a inspeção municipal, eu acho que isso é uma dúvida de muita gente, ela realmente te dá uma oportunidade maior, ela te dá uma flexibilidade maior para você conversa com uma pessoa, você não está conversando com um órgão que, no caso da DAB, eu tive extrema dificuldade, eu com a fábrica 100% pronta, o cara me disse que eu não podia abrir porque só tinha que botar uma capa na lâmpada, então eu não tinha aquela capa na lâmpada e ele só pôde marcar essa visita depois de um mês para eu botar uma capa na lâmpada. Então, assim, são detalhes que eu acho que a gente consegue flexibilizar mais através da inspeção municipal, não que a gente vá negligenciar algum aspecto desse, mas eu acho que existe mais um contato humano do que na DAB, né? Essa é a minha experiência. Bacana, Léo. Acho que sumiu, como tinha um comentário aqui. Sumiu o comentário. Eu não sei se... da distância da queijaria com o curral. Eu acho que alguém perguntou aí da distância. Se existe uma distância, né, da queijaria e o curral. Minha sala de ordenha fica a 8 metros da queijaria. A minha ordenha é canalizada e o leite vai através de uma tubulação e já cai dentro da queijaria. 8 metros de distância. Acho que essa questão do curral já ouvi falar, né, com relação ao vento, né, a questão de odores e tal, mas não sei se aplica, né, em todos os lugares, já que a gente vê que tem cada município, né, tem uma exigência particular, então possa ser que tenha alguma coisa com relação a isso. Nesse assunto ainda, cara, eu acho assim, a partir do momento que alguém quiser chegar um fiscal e falar que a sala de ordem tem que ficar mais do que 8, 10 metros, ele está dizendo que é inviável você canalizar uma ordenha mecânica. Então, está indo de encontro ao que tem de melhor na tecnologia para você ter um leite limpo. Então, acho que cai por terra qualquer exigência maior, uma distância maior, entendeu? Na minha opinião, a ordenha canalizada é quando a gente consegue botar o leite direto sem nenhum contato com balde, mão de vaqueiro, nada disso. Então, acho que não tem como ser uma ordenha mais distante do que 8 metros, 10 metros. Beleza. Então, acho que chegamos ao fim aí. Vamos só deixar aí a informação da nossa próxima palestra, né, do nosso próximo ciclo de palestra. E tem uma informação aqui de Madison Marinho, era essa a pergunta que eu estava procurando, dizendo que ele faz parte do Piemonte do Norte, do Itapicuru, que amanhã vai estar sendo inaugurado uma queijaria pelo SIM no município de Andorinha. Parabéns. Mais uma. Junte-se a nós e venha, Madison, fazer parte da Sertão Brás, trocar experiências. Seja bem-vindo. Isso aí. Uhum. Então, pessoal, dia 18/5, com Kátia, falando sobre os caminhos para o selo Arte na Bahia. Nos encontraremos lá. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Vamos finalizar.